Está no ar o Mil Fitas, um podcast apresentado por mim, Camila da Silva Dutra, que costura memórias, maternidades, afetos, atravessamentos sociais com escuta e palavra. Aqui, cada episódio abre espaço para o que muitas vezes é silenciado. A vivência das mulheres, os detalhes do cotidiano e a política das relações. Com episódios semanais e quadros muito especiais, o Mil Fitas é um convite à reflexão, à denúncia e à reconstrução. Porque contar também é transformar. Seja muito bem chegada. Já tem bastante tempo que eu tô te esperando. Os episódios deste quadro podem conter descrições de violência psicológica, emocional, física e sexual, além de temas como perseguição, manipulação, controle, gaslight, independência emocional e abandono. Esses episódios podem conter muitos gatilhos. Sabemos o quanto essas narrativas podem ser dolorosas para quem ouve, especialmente se as feridas parecidas com essas ainda estão em processo de cicatrização. Então, minha linda, respira fundo antes de seguir. Escuta com responsabilidade ou deixa para ouvir no momento em que você estiver se sentindo melhor. Se estiver muito vulnerabilizada nesse momento, espere para um momento mais propício. Se precisar, pause e, se necessário for, peça companhia. Aqui, a dor é ouvida com respeito, mas a sua segurança emocional vem sempre em primeiro lugar. Começa agora Abelardo e Heloísa, um quadro do podcast Mil Fitas. Aqui, relatos reais de mulheres que viveram relacionamentos abusivos ganham voz e cuidado. Para proteger as identidades, todos os agressores são chamados de Abelardo e todas as sobreviventes de Heloísa. Porque mais do que expor histórias, nosso compromisso é com a escuta, a denúncia e a reconstrução. Quando uma de nós deságua, todos se movimentam. Nossa Heloísa de hoje também é uma mulher atravessada pelas artes. Sempre dançou, participou de muitos grupos de dança na cidade dela. E quando ela estava com 21 anos, em 2015, que é quando ela começa a contar essa história pra mim, que agora estou dividindo com vocês, ela resolveu mudar de grupo de dança. E aí ela foi para um novo grupo. E chegando lá, meus amores, já de pronto, assim, ó, não precisou de muito esforço. Ela já reparou e ela já trouxe para essa história o nosso Abelardo da vez. Por que eu falo isso já de primeira, né? Que ele não precisou de muito esforço. Porque aqui tem um quesito que faz nós permanecermos nisso ainda mais, que é a atração, entende? Você já chegou atraída por este homem, então assim, já tá ali, você já tá querendo. Aí depois quando vem o combão de tudo que ele tem para nos oferecer, que é muito pouco, quase nada, uma migalha, mas tão completamente viciante, a gente acaba ficando cada vez mais enrolada nessa trama, né? Então tá. Cheguemos e lá tava ele, Abelardão. E ela descreve o Abelardo dizendo assim que ele era um homem alto, bonito, sensual, com uma voz muito marcante e que ele tinha uma questão de liderança do grupo, assim, sabe? Que ele tinha domínio, assim, ele sabia circular, sabe aquele homem que sabe circular? Aí pronto, a gata já bateu o olho e já se encantou, né? Já estava encantada pelo desquerido. Ao decorrer do tempo, com eles convivendo ali cada vez mais, ele começou a oferecer para ela caronas. Então ele se organizava para depois de todo o ensaio, ela ir junto com ele embora. Então ele dava essa caroninha e de repente eles estavam o quê? Ficando, começaram a ficar. Só que assim, como que a Heloísa conta pra gente isso nesse momento? É que eles tinham ali, ficavam, sempre ficavam, toda vez que eles se viam, eles ficavam. Isso foi durando assim meses e meses e meses. Mas não tinha nada pré-estabelecido ali, tipo assim, não havia uma formalização daquilo. Eles sempre ficavam meio que escondidos, tipo, eles não demonstravam isso na frente da galera. Eles aconteciam esse momento quando eles estavam dentro do carro e ele levando ela pra casa. Ali eles eram um casal de ficantes. Fora disso, não existia sequer nada que pudesse acontecer, incluso que eu amo, o Abelardo é pai. Ai, que delícia, olha que coisa boa, um genitorzinho aqui pra gente. Nessa primeira temporada a gente vai trazer bastante esquerdomachos, tá? Já colocando aqui esse pré-aviso, que decidi isso hoje, porque quando eu fui escolher essa história, escolhi por essa semelhança. Que tô aqui elaborando junto, né? A gente conta e elabora junto as nossas próprias experiências. Ele era pai, então assim, ele dizia que ele não podia assumir nada com ela, porque assim, como que ele ia fazer isso? Ele tinha uma filha, então assim, se ele assumisse ela, ele poderia confundir a filha dele. E que é um discurso muito coerente. De fato, é um bom argumento.
um argumento apelativo? Sim, pois está envolvendo uma criança que não tem, né? E daí, assim, vai quem contra esse argumento? Heloísa, que não ia ser. Ela estava completamente, assim, compreendida. E ele falava que, assim, o relacionamento com a mãe da minha filha é muito difícil. Ela é uma pessoa complicada. Ela é muito doida. Ela já impede que eu veja minha filha. Se eu assumir um namoro com você, vai ter mais esse empecilho, porque ela vai ficar completamente descompensada, que eu já estou me relacionando com outra pessoa. Então, assim, vamos continuar aqui, que o que ninguém sabe, ninguém estraga. Ai, 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 né? Vamos lá, bandeirinhas vermelhas ao alto, sacudindo sutilmente a brisa leve das desaventuras que vão seguir a série. Com eles nesse movimento. E, outra coisa importante de se levantar as bandeiras aqui, dessa a gente já pode chacoalhá-la com um pouco mais de força, que não tinha nenhuma regra, né? Nenhuma condição, eles não tinham acordado nada nesse relacionamento. Essa dinâmica fluía sem nada muito estabelecido. A única coisa é que ficamos escondidos porque sou pai e não quero que minha filha esteja envolvida nisso, tudo muito precoce, minha relação com a mãe dela é difícil, então não vou te expor a isso e não vou expor a minha filha. Ok, argumento posto e aceito, porque, né, tem uma coerência ali, você não vai, né, desacreditar desse argumento assim tão prontamente. Mas, aqui, vamos aqui levantar as nossas bandeirolas, pois existiam regras, sim, as regras dele, que era, a gente fica, e só por isso, e por conta disso, eu não tenho nenhum vínculo, tipo assim, eu não tenho nenhuma responsabilidade em cima de você, assim como você não tem comigo, né, assim, na teoria. Então, ele poderia ficar com quem ele quisesse. Porém, se ele visse que ela estava de papo com alguém, se ela estava ali querendo ficar com outra pessoa, aí virava um escarcéu. Porque ela não podia fazer isso, ela estava sendo vulgar, ela estava sendo suja, ela estava traindo a confiança dele. E como assim? Olha que nojo dessa mulher ficando com outros caras enquanto estava ficando com ele. Mas ele podia ficar com quem ele quisesse. E ai dela se questionasse qualquer coisa assim. Bandeirolas lá em cima, bandeirolas lá em cima. Então, ótimo. Eles conviviam bastante, né, por conta do grupo, e também viajavam bastante. Já fazia alguns meses que eles estavam ficando, e nessas viagens, principalmente quando eles estavam fora ali daquele contexto de ensaio, um pouco mais, vamos pôr entre aspas, disciplinado, né, rigoroso, estava todo mundo mais solto, né, em outro ambiente. E ele dava em cima descaradamente das colegas dela. E ela percebia isso. Só que ao perceber, qual que era o primeiro sentimento que se pintava diante dela? O ciúme. E aí, o ciúme também carrega culpa. Aí, vamos entrar aqui superficialmente, tá? Raso. Mas vamos só pincelar esses assuntos assim pra gente colocando essa lupinha, né? Se questionando, problematizando sim algumas questões. Pois, quando estamos nos sentindo enciumadas, basicamente, em grande maioria das vezes, esse ciúme parte de uma insegurança. Quando o ciúme parte do homem, de novo, raso generalizando, mas muitas e muitas das vezes esse ciúme parte da posse. Esta pessoa é minha e não pode ser de mais ninguém. Quando os ciúmes vêm da gente, é de um lugar de insegurança. Este sujeito não me dá nenhum tipo de lugar para eu poder me segurar e saber que eu não vou escorregar aqui e ser abandonada a qualquer instante. E isso me deixa enciumada, insegura. Outro ponto. Porque nas relações não monogâmicas isso não acontece. Mentira! Qualquer pessoa que te falar isso é mentira. E eu vou afirmar, colocar esse carimbo aqui. Carimbinho de milho, falando, não fomos socializadas em Marte. Não fomos socializadas em Marte. O sentimento pode te atravessar. A questão é que você não vai se martirizar e não vai martirizar o outro por este sentimento em uma relação que consegue se desdobrar em uma maneira de exercer esse relacionamento que seja de uma forma não monogâmica. Como a gente tá falando aqui dos esquerdomachos, né, que vão ter bastantes deles aqui nessa temporada, que são homens que se dizem mais progressistas, são homens que vão se dizer também feministas, eles conhecem as pautas e tal. E eles vão defender a não monogamia. Só que eles vão defender a não monogamia esvaziando e também vulgarizando e assim, colocando num lugar muito superficial de dizer que ser ou não ser monogâmico ou não monogâmico é uma questão só de abrir ou fechar o relacionamento. E não é por aí, entende? É muito mais complexo do que isso
E isso não nos deixa de estarmos isentas dos sentimentos humanos que temos. Porque não é que porque você está numa relação não monogâmica que você não vai se sentir insegura ou que você não vai sentir ciúmes. É um processo, né, de descolonização, assim, das nossas relações, e que ele não se dá do dia para a noite. Ele também se dá na prática, só que essa prática, ela dá liberdade para caminhar e circular dentro dela, sem que a gente vá ferir o outro por aquilo que nós estamos sentindo, né? Acho que há mais espaço para diálogo. Trago, assim, com o meu conhecimento também raso sobre monogamia ou não monogamia. Essa é uma discussão que eu não tenho aparato assim suficiente para jogar na mesa, pra gente poder conversar mais profundamente. Mas tenho esses lampejos de lucidez assim pelas coisas que consumo e venho percebendo, e acho importante trazer um pouco aqui pra gente dar uma, né, se pôr a pensar assim. Aí, abri uma grande aspas, né, mas vamos embora. As colegas da Heloísa contam pra ela isso. Chegam e falam assim: oi, tudo bem, minha linda? É o seguinte, Abelardo não dá pra aguentar. Ele fica dando em cima da gente. Quando você não tá por perto, ele fala e faz coisas mais escancaradas, mas quando tá na tua frente, ainda assim tá acontecendo. E a gente tá te avisando porque, sabe, bicha, não dá. E Heloísa, ela pega essa dica, ela pega esse conselho? Ela pega essa visão? Não, claro que não. Ela não quer acreditar nisso. Então ela vai negar isso. Fala, tá, né, tipo, invejosas. Mais uma vez, ele contando com a rivalidade feminina, né? Eles sabem jogar. Enfim, passa o ano e toda vez que ela pergunta pra ele assim, mas o que a gente é? A gente é namorado? A gente não é namorado? O que tá acontecendo? E ele dizia sempre, estamos a caminho de ser. Estamos a caminho de alguma coisa. O ano passa, 2016, ele então diz que acho que tá na hora. Acho que a gente pode assumir essa relação. Vamos formalizar esta relação. E de fato, meus anjos, ele formaliza sim a relação. Ele assume um relacionamento. Mas com a Heloísa? Não. Com a mãe da filha dele. A gente ria de nervoso, né? Porque quem nunca? Sim, assumiu uma relação com a mãe da filha. Não deu explicação nenhuma para a Heloísa, simplesmente assumiu o relacionamento que ele dizia que não existia e que a mãe era complicada e que a filha os caralho. Em 2017, ele se afastou do grupo de dança, tem isso também. Ele volta, assume a mãe da filha, se afasta do grupo e fé. Então eles ficam afastados durante esse tempo, não tem convívio, não tem notícia, não tem nada. Em 2017, surpreendendo um total de 0 pessoas, o relacionamento com a mãe da filha termina. Isso aqui também, né? Segundo ele. E ele volta pra companhia porque ele quer voltar a dançar, né? Ele tá se recuperando, ele quer se reencontrar e nada melhor do que a cura do palco. E lá volta ele. Quando ele volta, a Elo já tá em outro momento e começou a se relacionar com outro menino, outro rapaz da companhia, que, segundo ela, é um docinho, um querido, assim, um amado, um fofo. E tava tudo indo super bem, ela tava ficando com ele, mas quando a Abelardo voltou e percebeu que ela estava com o rapazinho, aí ele começou ali a mijar, né, por todo o terreno para demarcar seu território, mais uma vez. E ele foi tão incisivo, ele mandava tantas mensagens, ele seguia ela. Ele ficava vindo atrás, tanto faz, tanto fez, que ela largou do garotinho e voltou com o embuste do Abelardo. Mas a dinâmica seguia a mesma, sempre no sigilo, sempre controlando o que ela fazia, onde ia, com quem que ela falava, e, enfim, sempre escondido, né? De novo, a questão da mãe, a questão da filha, a questão de todo mundo, os caralhos, cachorro, e ele não podia assumi-la, mas assim, permanecia naquele lugar. Sempre que ele podia, ele diminuía a Heloísa, né? Eles davam do mesmo espaço. Então, assim, ninguém sabia que eles ficavam, mas todo mundo sabia que eles ficavam. Porque era, sabe, essa situação? De, tipo assim, não é nada assumido, mas todo mundo sabe que eles se pegam, pô, eles vão embora toda vez junto. A gente vê que, às vezes, acontecem situações que ela fecha a cara, que tem alguma coisa acontecendo ali, tem uma tensão ali, né, sexual e de várias coisas. A galera sabia, mas fingia que não sabia e ficava nessa dinâmica.
E quando eles estavam com essas outras pessoas, principalmente com essas outras colegas da companhia de dança, ele sempre soltava uma coisinha assim, entendeu? Tipo, diminuía. Seu pensamento é burro. Nossa, mas essa tua roupa tá muito vulgar. Meu Deus, mas parece um ganso dançando. Olha que horror esse movimento que a Heloísa fez. E colocava ela em situações quando, tipo, sei lá, tinha uma outra turma do Kids ali, né? As criancinhas estavam dentro da companhia, passavam as crianças. Se ela tentava interagir ou fazer qualquer coisa, ele assinalava e que olha, meu Deus, Heloísa, você não leva jeito nenhum com criança, cara. Como que eu vou apresentar minha filha pra vocês? Nunca isso vai acontecer. Uma delícia, né? Uma coisa bem saudável, graças a Deus. Em 2018, ela toma a decisão de terminar essa pataquada. Ela fala na carta, né? Eu resolvi terminar aquilo. Seja lá aquilo, o que aquilo era, fosse, enfim. Resolvi dar um fim naquilo, chega, não dava mais, né? Ela já estava saturada, exausta, machucada, violentada. E conseguiu falar, não quero mais. E foi se afastando e assim aconteceu. Ela fazia faculdade de psicologia. E lá na universidade onde ela estudava, ela conheceu um carinha do direito. Delícia, tava tudo massa. Ela começou a conhecer esse cara, começou a altos papos. Então, assim, né? Fez uma movimentação de se afastar do Abelardo daquela relação e também já se propôs a conhecer uma outra pessoa para poder abstrair, enfim, né? Viver outros rolês. Só que daí, quem que apareceu de novo? Lógico, Abelardo, que não caga, não sai da moita e só atrapalha o rolê. Voltou, né, amores? E mais uma vez, no mesmo lugar de perseguir, de ir na saída da faculdade. Ele ficava lá na frente da faculdade, esperando ela sair. Fazia questão de serviço, de ser notado. Mandava mensagem, fazia de tudo quanto era pataquada pra poder chamar a atenção dela e pedir pra voltar e... Até que ela larga do menino e volta com essa dinâmica com o Abelardo. Só que daí, nós temos uma novidade nesse contexto. Abelardo apresenta ela para a mãe dele. Olha só que movimentação grandiosa. Lógico, ele não apresenta ela como namorada, apresenta como amiga. E a Heloísa percebe que a mãe dele detesta ela. Tipo assim, nitidamente a mãe dele não gosta dela. E ela fica ali um pouco incomodada, mas assim, ela resolveu engolir isso. E tipo assim, sogra é assim mesmo, sabe? Desse jeitão. E, ok, deixar abaixo, pois em todos esses anos, desde 2015 que eles se relacionaram, essa foi a primeira vez que sugeriu que alguma coisa pudesse mudar, porque ele apresentou ela para alguém, né, do convívio familiar dele, a mãe. E eu fico pensando aqui cá comigo, né, que assim, será que... E essa mãe, gente, passando o pano nesse menino? Assim, longe de mim, entende? Tipo assim, sororidade sempre. Mas assim... Não dá uma questão de, tipo assim, se essa mãe tá vendo alguma coisa, ele traz uma pessoa, apresenta, ela não diz nada, tipo, ela não disse nada pra ele, pra Heloísa ela não falou nada, né? Mas também, então, enfim, seguimos. Heloísa define 2018 e 2019 como os anos onde ela foi destruída. Foi a destruição da dignidade, foi destruída a autoestima, foi destruída a imagem dela, enfim. E eles ficaram nessa relação deles ali. Só que assim, dentro daquela dinâmica de sempre, né? E aonde ele desaparecia nos finais de semana. Eles só se viam nos dias de ensaio, mas aparentemente eles estavam tendo um relacionamento sério, né? Ele apresentou ela até pra mãe dele. E as coisas indo desse jeitão, assim. Tipo, ela ficava incomodada, ele sumia, desaparecia, não respondia mensagem no final de semana. E só durante os dias de ensaio que eles se viam de novo. Ela sabia que a dinâmica estava estranha. Ela não se sentia confortável dentro dessa configuração, mas assim, né? Tudo para lamber uma migalha. Ela diz na carta que 2018 e 2019 foram os anos, assim, que foram os anos de destruição da dignidade dela, da autopercepção, de amor próprio, enfim. E de, assim, entender a dinâmica da dependência emocional. Ela estava finalizando a carteira de motorista dela, um belo dia. Lá estava ela, na autoescola, né, naquele momento tão delicioso e eterno que é fazer a autoescola. E ela recebeu uma solicitação de mensagem. Quando ela foi ver a solicitação da mensagem, era a mãe da filha do Abelardo. Percorreu 7.000 tipos de arrepio no corpo dela. Aquele bom e velho gelo na barriga. E quando ela abre a mensagem, tem uma série de prints
da mãe da filha dele com ele, perguntando: quem é a Heloísa? O que acontece entre você e a Heloísa, que é a guria que dança contigo lá na companhia? E ele respondendo: nada, ela é só uma colega. Aí Heloísa, tomada pelo ódio, e começa a contar, assim, mentiroso, maldito, cretino. Faz anos que a gente se relaciona, desde 2015 a gente fica. Muita coisa aconteceu e ela começa a contar a história dela para essa mulher. E essa mulher diz: eu também estou com ele há anos. Nunca deixei de estar. E aí, minha filha, trec, elas começam a bater texto e perceber que realmente as duas estavam sendo enganadas. Começa a bater texto mesmo, né? De tipo assim, e naquele dia tal coisa. Nesses dias, tipo, as agendas se batiam. Tipo, quando ela tava com um, ele tava com o outro, e daí também tinha os entremeios que assim, será com quem ele estava? Fica aí a dúvida. E no impulso da raiva, do calor do momento, o que a Heloísa faz? Manda uma mensagem pra ele e fala assim: onde é que você tá? E ele fala: tô em casa assistindo um filme, por quê? Então você pode vir agora aqui, porque eu estou conversando com a mãe da tua filha e eu tô cheia de print, eu já tô sabendo de tudo. Não deu nem 5 minutos, mais rápido do que sei lá o que. Ele chega na casa dela, não entra e fala pra ela entrar no carro pra eles conversarem. Assim que ela entra dentro do carro, ele trava o carro, sem deixar a possibilidade dela escapar, e acelera. Muito. E ele praticamente sai da cidade, tipo, vai região metropolitana, com o carro em alta velocidade, e ela descreve que, assim, a vida dela passou diante dos olhos dela, tendo todo tipo de medo que ela poderia ter naquela situação, e que a gente sabe que medo do que era. Quando ele já tá longe o suficiente, ele começa a bilardar. Heloísa, eu não tenho nada com essa mulher. Ela tá fazendo terror psicológico em você porque ela faz isso com todo mundo que eu me envolvo. Ela não superou a nossa separação. Ela é louca, ela é completamente desequilibrada. Ela tá fazendo isso porque é o que ela faz. Toda vez que eu começo a me envolver com alguém, ela coloca essa pessoa e ela faz um escarcéu na minha vida pra que eu não... A Heloísa só sabia chorar e pedisse pra que ele voltasse. E durante o dia todo, ela conversou muito com a mãe da filha dele. E elas bateram as falhas dos dias da semana, nananana. Ele voltou a ir na casa dela pra tentar conversar com ela, mas ela seguiu com muitos dias com aquilo engasgado e fazendo muito mal, tendo reações físicas mesmo, né, daquilo tudo que estava acontecendo. Nos meses seguintes, eles ainda tiveram algum tipo de contato, até que ela conseguiu finalmente sair da situação, depois de passar um carnaval muito bem aproveitado, segundo ela, sem ele. Logo em seguida que ela conseguiu sair disso, que ela passou esse carnaval e voltou mais liberta dessa dinâmica, ele começou a se relacionar com uma menina que dançava no mesmo grupo que eles. Assim, ela diz assim, não sei se isso já acontecia, mas assim, foi muito na sequência, muito engatado. Hoje em dia, ela não tem mais contato com ele, e ela acha isso maravilhoso. E também nunca mais viu ou falou com a mãe da filha dele. E de verdade, ela nunca sentiu nenhum tipo de rancor dessa mulher. E ela entendeu sempre que as duas foram vítimas deste mesmo sujeito, uma tanto quanto a outra. E daqui vale ressaltar que no meio disso tudo tem uma criança, né? Então, assim, quantas pessoas envolvidas, né, nessa trama. A Heloísa termina a carta dela dizendo o seguinte: eu sei de verdade que ser dependente emocional e estar em um relacionamento abusivo são vivências cruéis e nem um pouco fáceis de sair. Precisamos de muita força e uma rede de apoio empática e paciente. Antes da gente se despedir, quero que você respire, porque talvez você tenha se reconhecido nessa história, ou talvez tenha lembrado de alguém. Talvez também só tenha sentido aquele aperto no peito que a gente sente quando algo nos atravessa. Então escuta com carinho. Você não está sozinha. Existe vida depois da violência, existe rede de acolhimento e existe lei. Se você conhece alguém que está nessa situação, denuncie. E se ainda for cedo para você pedir ajuda, tudo bem, vai no seu tempo. Mas vai sabendo, o que fizeram com você tem nome e tem saída. Aqui a gente acredita em recomeços e está construindo um lugar onde nenhuma mulher precise duvidar da sua dor. Sua história importa, seu depoimento não é um exagero e você não tá ficando maluca.
Até o próximo episódio, com mais histórias, mais escuta e mais força. Com você, que merece existir por inteiro.